Muito boa tarde a todos. Hoje, eu e o meu grupo vamos apresentar a respeito de conjunções subordinativas. Espero que gostem. As conjunções subordinativas são os termos que ligam duas orações sintaticamente dependentes. É o contexto da frase o que determina o tipo de relação estabelecida pela conjunção. As conjunções não desempenham função sintática na oração e são ligadas somente pelos conectivos. As conjunções subordinativas dividem-se em casuais, concessivas, condicionais, comparativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas, consecutivas, integrantes e conformativas. Conjunções casuais indicam a causa ou motivo da ação expressa na oração principal. Exemplos: porque, visto que, já que, uma vez que. Uso: não saí de casa porque estava chovendo. Conjunções temporais estabelecem uma relação de tempo entre as orações. Exemplos: quando, enquanto, assim que, longo que, antes que, depois que. Uso: saímos de casa quando o sol nasceu. Conjunções condicionais expressam uma condição para que a ação da oração principal ocorra. Exemplos: se, caso, desde que, contanto que. Uso: você pode sair, desde que termine suas tarefas. Conjunções concessivas indicam uma concessão, algo que se admite, mesmo que contrarie a expectativa. Exemplos: embora, mesmo que, ainda que, apesar de. Uso: saiu de casa mesmo que estivesse chovendo. Conjunções comparativas. Elas estabelecem uma comparação entre as orações. Exemplo: como, assim como, tal como, tanto quanto, mais do que. Ela é usada tipo, por exemplo, ela corre como uma atleta profissional. Conjunções finais indicam a finalidade ou o propósito da ação expressa na oração principal. Exemplo: para que, a fim de que. Vou dar um exemplo: estudou muito para que pudesse passar no concurso. Também temos as conjunções consecutivas. Elas expressam uma consequência da ação da oração principal. Exemplo: que, precedido de tal, tanto, tão. De modo que, de forma que. Vou dar um exemplo: ele estudou tanto que passou no exame. E também as conjunções proporcionais indicam uma relação de proporção entre as orações. Exemplo: à medida que, à proporção que, quanto mais, mais. Vou dar um exemplo: quanto mais você pratica, melhor fica. As conjunções subordinativas servem como meio de ligação das orações que dependem de outra para ter sentido completo, estabelecendo uma relação de dependência sintática entre elas. Conjunções integrantes são as conjunções utilizadas para introduzir a oração que atua como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo,
complemento nominal ou aposto de outra oração. Exemplo: as conjunções são que e se. Vou dar um exemplo. A verdade é que te amo. Não sei se você notou que as cortinas são senhorias. E por final, as conjunções conformativas. São chamadas de conjunções conformativas aquelas que indicam uma oração subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento com o da oração principal. Por exemplo, conforme, como no sentido de conforme. Segundo, consoante. Por exemplo, conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. O artista repassa as impressões como lhes chegam à alma.